Olá pessoal, professora Maria Heloísa. Vamos estar falando aí um pouquinho sobre a origem da Terra, né, dessa formação. E começando aí pelo Big Bang, né? Nós lembramos que foi uma explosão cósmica que ocorreu. Então o meteoro ele cai na Terra, então começa todo um processo, a Terra ela fica sem forma e vazia, né? Isso ocorreu aí há aproximadamente 14 bilhões de anos. Essa matéria, né, ela fica em expansão. Então nós temos aí vários fragmentos, como se fosse de uma bomba. Tem uma força gravitacional aí muito forte, uma aglomeração de moléculas, né, de matéria, surgimento do Sol. Então nós vemos aí, né, o Sol uma estrela dentre várias, ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos. E nós vemos a aglomeração dos fragmentos que estavam em expansão nessa atmosfera. Então vemos aí o calor do Sol se intensificando, né? A Terra ficava como uma bola de fogo. Então nós tínhamos aí a aglomeração de várias matérias, né? E também da mesma matéria. 4,5 bilhões de anos. Então nós paramos para imaginar, naquela época não havia mais a presença do oxigênio. Nós só tínhamos aí, né, a Terra aumentando de tamanho por conta da retenção aí de muitos gases. Nós vemos que a atmosfera terrestre ela era primitiva, né, e nós tínhamos a presença do hidrogênio e do hélio. Começa então a surgir, né, algumas teorias. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira teoria, a abiogênese. Então esse azinho significa negação, sem vida. Bio, vida. Então coloquei esse azinho aqui, sem vida. Gênese, formação. Então formação da vida, né, a partir de seres inanimados. Então poderia dizer que uma poeira, um fragmento qualquer, daria origem a uma vida, né? Vamos entender aí um pouquinho mais. Essa teoria da biogênese ela foi criada por Aristóteles. Ele afirmava que as espécies elas surgiam por geração espontânea. Então você pode chamar, né, essa teoria de abiogênese ou teoria da geração espontânea. Os organismos eles poderiam surgir a partir do nada, de uma massa inerte, né, segundo um princípio ativo. Um exemplo, o nascimento de um rato através de uma combinação de uma camisa suja com um pouco de germe de trigo. Você pegava uma roupa suja, colocava em algum local. Hoje nós entendemos, né, esse princípio. Hoje nós sabemos que uma roupa suja ela vai atrair, né, alguns seres. Uma roupa suja ela vai atrair alguns seres e esses seres, se for uma mosca, por exemplo, ela vai colocar ali ovos. Esses ovos, né, eles vão eclodir, vão se transformar em larva e essas larvas, no caso, eram consideradas aí seres vivos originadas desse processo, né? Nós também veremos aí mais à frente. Até meados aí do século XIX, né, nós acreditávamos que os seres eles podiam surgir de forma espontânea da matéria não viva. Hoje nós sabemos que um ser vivo ele surge através da reprodução, né? Então nós vemos que ele pode surgir de forma sexuada ou assexuada. Então a biogênese versus abiogênese. Biogênese, bio, você sabe que é vida, e gênese é formação, né? Então formação da vida. Alguns, né, estudiosos, eles defendem a abiogênese e outros eles vão criticar. Quem são os defensores? O Van Helmont, o Nidman, o Aristóteles, Isaac Newton, René Descartes, né? Mas também tinham outros que criticavam, diziam não, a vida não é gerada a partir do nada, né? De uma matéria inanimada, de uma força vital. Esses críticos eles diziam que não, que a vida havia surgido a partir da biogênese. Uma vida só pode surgir a partir de outra vida, né? Então, Francesco Redi, o Joblot, Spallanzani, Louis Pasteur, né? Então, eles acreditavam na biogênese. Jean-Baptiste, né, Van Helmont, ele estava defendendo a abiogênese. Então ele afirmava que se você colocasse num cantinho sossegado, um pouco iluminado, camisas sujas, sobre elas espalhava-se ali grãos de trigo, queijo, resultado
seria que em 21 dias surgiriam ratos, né? Então, naquela época, a biogênese ali explicava tudo. Então, você colocava aquela roupa suja, a partir de um bom tempo os ratos surgiam, né? E eles acreditavam que aqueles ratos surgiam a partir dos grãos de trigo, do queijo, né? E daquela roupa. Mas não era, na realidade, a roupa suja ela atraía os roedores. Mas eles não tinham, né, essa compreensão como nós temos hoje. Então, Francesco Redi, o que ele diz? Ele foi um dos primeiros a empregar aí o método experimental, a tentativa de derrubar a abiogênese. Então, Redi, né, ele vem trazendo um princípio que, de primeira, já conseguiria derrubar, né? Mas nós tínhamos ali uma confusão muito grande, porque muitos acreditavam na biogênese. Então, o que ele faz? Ele monta um experimento, né? A hipótese de Redi era que os seres vermiformes que surgiam da carne e putrefação eram larvas, é um estágio aí do ciclo de vida das moscas. Então as larvas devem surgir de ovos colocados por moscas e não por geração espontânea, como acreditava Aristóteles. Então o que Redi ele faz? Ele pega alguns frascos, né? E ele coloca carne dentro desses frascos. E nós vemos que 2 desses frascos aqui, ó, eles estão destampados. Então, o que acontecia? Essas moscas, elas se alimentavam desses seres, né? Começavam a entrar em decomposição, um pedaço de peixe, um pedaço de carne. Essas moscas defecavam aqui. E o que começava a acontecer? Surgiam larvas, né? Em um determinado tempo. Quando Aristóteles olhava isso, ele dizia, eu não falei. Quando os defensores da biogênese olhavam, dizia a mesma coisa, eu não falei. Ah lá, ó, a vida surgiu, porque eles olhavam e viam ali as larvas. Aí Redi fala, peraí, agora eu vou pegar os frascos e vou tampar, né? Colocou uma espécie de gaze aí nesse frasco. E o que aconteceu? As moscas não conseguiam passar. Então as larvas não surgiram, né? E aí Redi ele explica que a vida só pode surgir a partir de outra vida, né? E aqui não era uma vida que estava surgindo, era na realidade as larvas das moscas, né, que estavam ali se multiplicando. Elas não surgiam do nada, né? Apesar de serem bem pequenas, elas conseguiam ali sobreviver e logo após se reproduzir. Em meados do século XVII, né, descobre-se aí os micróbios. Então, a reanimação da hipótese da geração espontânea. Eles acreditavam pelos micróbios, né, serem seres tão pequenos, eles não tinham a capacidade de reprodução, eles surgiam do nada. Então, os abiogenistas achavam que seres tão pequenos e simples como os micróbios não se reproduziam. Surgindo novamente aí, né, essa teoria, essa hipótese da geração espontânea ou abiogênese. John Needham, né, ele também traz uma hipótese, a mesma hipótese, a biogênese, né, só que ele vai dando um novo impulso a ela. Ele coloca um caldo nutritivo em diversos frascos e vai ferver por 30 minutos. Depois ele tampa os frascos com algumas rolhas. E o que vai acontecer alguns dias depois? Aqueles frascos, né, que Needham havia fervido, aquele caldo nutritivo, né, então vários nutrientes fervidos ali, até um caldinho quinó fervido, então vários nutrientes ali começavam a surgir larvas, né, e eles diziam que era os micróbios aparecendo ali, né, Needham dizia que os seres estavam surgindo ali do nada, porque se estava tampado, né, Redi não poderia dizer que essas larvas elas vinham através de moscas. Então Spallanzani, né, ele também realiza aí um experimento semelhante ao de Needham, mas ele obteve um resultado diferente, né? Por quê? O que Spallanzani fez, né, as infusões foram bem fervidas, no caso Spallanzani, né, muito bem fervidas e cuidadosamente arrolhadas. Então os micróbios não surgiam ali. Né? Então o Spallanzani ele faz melhor do que o Needham. O Needham apenas 30 minutos ele deixa o caldo ferver e ele tampa com uma rolha, mas não veda muito bem. Então nós sabemos que os micro-organismos que estavam no ar, presentes no ar, conseguiram entrar naquele caldo, né? Então começaram a surgir novos seres por conta
dos seres que estavam no ar que entraram ali, não por conta do caldo, né? Mas já Spallanzani ele faz diferente, ele ferve muito bem e cuidadosamente ele vai arrolhando aqueles frascos. Então nós vemos aqui ó, o frasco, né, ele sendo aquecido, caldo nutritivo, e aqui ó, como ele está sem a rolha, claro que irão surgir micro-organismos, né? Foi a mesma coisa ali que praticamente que Redi fez, deixou aberto. Se está aberto, está em contato com o ambiente, os micro-organismos que estão aqui, eles irão entrar. Se você deixa o alimento em cima da mesa, você vai perceber que esse alimento ele começa a estragar. Na verdade, ele está entrando em decomposição. Porque nós temos os seres decompositores, temos bactérias, fungos, que vão se apropriar e vão acabar ali fazendo a decomposição dos alimentos. Quando está bem fechado, né, já não acontece dessa forma. Então, Needham versus Spallanzani. Argumentos de Spallanzani. Needham não ferveu o caldo por tempo suficiente, ou não vedou os frascos de forma eficiente. A resposta de Needham. A fervura por tempo prolongado destruía a força vital presente no caldo. Né? Então, Needham estava dizendo que por ele ter fervido durante muito tempo aquele caldo, ele destruiu a força vital. Né? Então, ele matou aqueles micro-organismos que estavam ali, não dando a eles a oportunidade de se reproduzirem. Né? Então, François diz, olha, eu aproveito as experiências de Spallanzani e invento a indústria de enlatados. Então, ele percebeu que se ele fervesse bastante os alimentos, né, ele poderia enlatar sem problemas. E o que iria acontecer? Iria durar um bom tempo. Né? Então, ele acaba inventando a indústria de enlatados. No final do século XVIII, então surge aí, né, a descoberta do gás oxigênio e seu papel essencial à vida. Então, para alguns abiogenistas, né, que argumentavam que o aquecimento prolongado e a vedação excluíam o oxigênio necessário, a geração espontânea e a sobrevivência dos seres. Nova disputa aí começa a ser travada entre os biogenistas e os abiogenistas. Os abiogenistas diziam que a presença de ar fresco era fundamental para a geração espontânea da vida. Já os biogenistas diziam que o ar era fonte de contaminação dos caldos. Né? E hoje nós entendemos isso. Por quê? Porque esses seres microscópicos estão presentes no ar. Então, se eles estão presentes no ar, eles vão causar deteriorização, né? Decomposição. Academia Francesa de Ciências. Prêmio para quem apresentasse um experimento definitivo sobre essa questão. Então, a Academia Francesa de Ciências, né, ela lança um desafio, vai ganhar um prêmio quem apresentar um experimento definitivo sobre a abiogênese ou sobre a biogênese. Né? Quando Louis Pasteur ele pega os frascos com pescoço de cisne, né? Então nós vemos aqui ó, na figura acima, ele pega, ele monta um frasco com pescoço de cisne, né? Ele aquece o vidro, entorta esse vidro, e Pasteur ele amolece o gargalo no fogo, estica e curva, né? Ficou igualzinho mesmo o pescoço de cisne. Em seguida, o que ele faz? Ele ferve os caldos até que saísse vapor pela extremidade dos gargalos. Então, ó, ele ferve tanto, tanto, tanto que começam a surgir vapores. Então, o que vai acontecer? À medida que esfriava, o ar penetrava pelo gargalo, mas as partículas do ar ficavam retidas aqui na parede desse gargalo. O ar entrava, mas ficava retido na parede aqui do gargalo. Nenhum frasco se contaminou. Né? Os micro-organismos eles não conseguiam passar. Então, eles entravam, mas ficavam por aqui. Então, ele consegue aí a derrubada definitiva, né, da hipótese aí da geração espontânea ou abiogênese. Então, você vê a fervura do caldo, né, o líquido ele permanece estéril. Você vê a fervura do caldo. O que ele faz? Ele quebra o gargalo. Quando ele quebra o gargalo, o que começa a acontecer? Crescimento microbiano. Por quê? Os seres, os micróbios que estavam aqui,
eles entram nesse caldo nutritivo. Então, ele fez com que eles entendessem que a vida só pode surgir a partir de outra vida. Então, esse crescimento microbiano, esses micróbios, eles surgiram a partir de outros que estavam aqui, ó, presentes aí na nossa atmosfera. E aqui, o líquido, ele permaneceu estéril. Não houve nenhum crescimento aqui microbiano, por quê? Esses seres não conseguiram chegar até o caldo nutritivo. Como saía o vapor, os que conseguiam entrar ficavam aqui. Então, biogênese, né? Pasteur comprovou que todo ser vivo só se origina de outro ser vivo a partir da reprodução. Mas e o primeiro ser vivo, então? Né? Como ele se originou? Como ele surgiu? Aí entra Oparin, né? Oparin Aldani, nós também iremos falar sobre ele. Teoria da sopa primordial ou naturalista. Então, ele era um cientista russo, tá? Por volta de 1930, ele começa a dizer que possuía conhecimentos em geologia, biologia, astronomia e bioquímica e lança o livro A Origem da Vida. Surge então a teoria da sopa primordial, né? Então nós tínhamos aí a atmosfera primitiva, tínhamos metano, amônia, hidrogênio, né? O vapor de água. Então começa aí a surgir essa sopa, né? O que vem a ser essa sopa? Nós vemos que a Terra, ela tinha aqui, ó, uma explosão, né? Você imagina, ó, eram raios, eram chuvas, né? Eram vulcões entrando em erupção. Então nós vemos aí várias moléculas, vários gases, era uma confusão só. Então surgem os coacervados. Aí você tem aqui, ó, uma partícula de proteína, lembrando aí que tudo se inicia no meio aquático. Você tinha uma partícula de água, né? E você, após unir a partícula de proteína com a partícula de água, nós tínhamos um coacervado completo. Então, o Oparin obteve os coacervados ao misturar o ácido em uma solução de proteína e água. O coacervado que estivesse aprisionando, né, proteínas enzimáticas e uma molécula de ácido nucleico seria considerado aí o primeiro ser vivo. Ele seria capaz de realizar metabolismo, de se reproduzir, né, até de evoluir. Em uma experiência pioneira, no início dos anos 50, o cientista americano Stanley Miller recriou a provável atmosfera primitiva. Pois é, Heloísa, tem como fazer isso? Né? Como ele recriou aquela chuva de gases, como ele recriou, né, tudo isso? Então, ele misturou num recipiente fechado, né, hidrogênio, vapor d'água, amônia e metano. Então, como tudo isso aconteceu? Então, nós vemos aqui, ó, a água sendo fervida, ela vai entrar em erupção, em ebulição, perdão. Esses gases eles vão subir, né? Então aqui você tem a bomba de vácuo, eles sobem e eles chegam aqui, ó. Que local é esse? Um local de alta tensão, onde várias descargas elétricas estavam acontecendo para simular aqui as tempestades, né? Então o que começa a acontecer aqui? Essa água ela vai sair, ela vai ser resfriada, tá? Ela consegue aqui ser resfriada. E nós temos aí a solução de compostos orgânicos, um tubinho aí em forma de U, e a solução aqui então de compostos orgânicos, né? Então, o que ele quer provar com isso, né? O que ele quer dizer? Então, ele começa ali a obter aminoácidos. Pouco tempo depois, ele começa a misturar esses aminoácidos com a presença de algumas moléculas, algumas proteínas, descobrindo assim então as ligações peptídicas. Teorias mais modernas aí sobre a origem da vida, né, a panspermia ou cosmozoica. A ideia surgiu aí no final do século XIX, início do século XX, né, por Arrhenius, e entre outros. A vida teria surgido de seres ou de substâncias precursoras da vida proveniente de outros locais do cosmos. Né? Então, de repente, você imagina um meteoro caindo na Terra, né? Minha cabecinha aqui, já imagina um meteoro vindo para a Terra e de repente uma bactéria, né, pedindo aí carona e chega na Terra e ela consegue se reproduzir. Claro que não, né, gente?
Então vamos dar uma olhada. A panspermia é a hipótese segundo a qual as sementes de vida são prevalentes em todo o universo e que a vida na Terra começou como uma dessas sementes aqui chegou. E aí, o que você acha? Qual a sua opinião? Claro que não ou claro que sim, né? Problemas. Os meteoritos, eles queimam ao entrar na atmosfera. Então, como a vida se originou em outro local do planeta? Então, é algo a se pensar, né? Será que esses seres chegaram até aqui? Se os meteoros queimavam antes de entrar, será que não mataria esses seres, né? E aí, mais duas hipóteses, elas começam a surgir. A hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Na hipótese heterotrófica, a fonte de alimento desses seres seria constituída de moléculas que se acumulavam nos mares e nos lagos primitivos, né? Então, essa era a nossa teoria heterotrófica. Já a autotrófica, né, que é a quimiolitoautotróficos, eles produziam seu alimento a partir da energia liberada por reações químicas, ou seja, tinha ferro, tinha enxofre da crosta terrestre, né? E aí esses seres, eles faziam aí a quimiolito autotrófico, tá? Então esses seres, eles acabavam aí criando suas próprias substâncias, né? Se alimentando a partir de substâncias, energias liberadas, químicas, energias químicas. Hipótese heterotrófica, surge a sopa orgânica, né? E depois a constituição dos seres nessa sopa orgânica. Várias moléculas ali iam se unindo, né? Depois células eram criadas, seres iam surgindo. Então nós vemos aí o alimento dos seres, a fermentação ocorrendo. A hipótese aí foi sugerida por Aldani e foi aperfeiçoada por Oparin. Os dois, um ali foi aproveitando a ideia do outro e melhorando. A hipótese autotrófica é a mais aceita atualmente, né? Então nós vemos aí, os aglomerados proteicos formados na primitividade da Terra foram organizados e envoltos por uma película de molécula de água, que nós chamávamos aí de coacervados. Então, a partir destas estruturas é que surgiram todos os seres da Terra, né? Essa aí é a proposta evolucionista. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né, essa matéria bem tranquila. Nós conversamos um pouquinho em sala de aula sobre isso, tá ok? Então, vou deixar uma atividade para vocês e até a próxima aula. Tenham uma ótima semana. Beijos!